Pois é, André. Vamos a esse mapinha que já está aqui preparadinho. Agora, só para não deixar de falar do tema que estava sendo falado agora, desse Brasil bipolar, eu diria que esse é um desafio brasileiro, realmente, de adequar o discurso para as necessidades e a urgência do momento. Mas eu diria mais que esse é um desafio mundial também. Esse é um desafio mundial. Você vê aí, e esse mapa vai ajudar a gente a reforçar essa ideia, eu acho. Porque entre as lideranças globais, inclusive nos investimentos na transição energética, você tem liderança entre os poluidores também. Portanto, isso é a Noruega, que a gente falava agora há pouco. A Noruega, boa parte do fundo soberano que ela utiliza para financiar projetos ambientais, o dinheiro é oriundo da extração de petróleo no Mar do Norte também, que ela canaliza para aquilo ali. Então, as coisas são de fato complexas mesmo, para o governo brasileiro e também para os governos dos países como um todo. Então, vamos lá. A lista dos maiores poluidores desse mundo, ela começa encabeçada pela China hoje em dia, que se reveza aqui e ali na economia como sendo a maior potência econômica ou a maior potência econômica são os Estados Unidos. Na questão da poluição não me parece haver muita dúvida, porque a China hoje em dia, segundo dados recentes, responde por quase 16 milhões de toneladas de CO2 equivalentes emitidas pelas suas indústrias, né? O segundo lugar está com os Estados Unidos de Donald Trump, mas não só de Donald Trump, dos Estados Unidos mesmo, como um todo, mas bem longe. 6 milhões de toneladas equivalentes de CO2 emitidos, né? E aí a gente tem, em terceiro lugar, a Índia, do Narendra Modi, que está abaixo desses 6 milhões, chega ali com 3 e pouco para 4 de emissões em CO2 equivalentes. Em quarto lugar, a União Europeia, ou seja, uma entidade, um ente assim, quase federativo transnacional, com 27 países. E, finalmente, a Rússia. A Rússia que, obviamente, em seu esforço de guerra, jogou para longe qualquer preocupação em algum tipo de produção sustentável. Curiosamente ou não, desses 5 maiores poluidores do mundo, aqueles que, quando o governo brasileiro fala que deveriam bancar a transição energética e tudo mais, apenas a Ursula von der Leyen está presente a Belém. Todos os outros, o Xi Jinping, o Donald Trump, o Narendra Modi e o Vladimir Putin, nenhum deles se dignou. A China mandou uma gigantesca delegação, a Índia mandou uma delegação representativa e a União Europeia está presente lá, inclusive com a presidente da Comissão Europeia. Mas é interessante a gente olhar para isso, porque esses países também enfrentam esse dilema, que é o dilema do Brasil. A Índia vai seguir explorando suas reservas minerais, seus recursos, a China também seguirá preservando explorando esse recurso, ou vai de fato abrir mão? Porque me parece que a transição, muitas vezes, ela exige que se abra mão de um modelo. E se isso é válido para o modelo industrial, é válido também para o modelo individual. Quantas pessoas no mundo estão de fato dispostas a abrir mão do seu automóvel, da sua moto, a motor a combustão também, ou tem alternativa para se deslocar sem esses meios, né? Usar menos aviões em delegações, em grandes viagens. Quantas dessas delegações presentes a Belém não utilizaram aviões que não têm absolutamente nenhuma correlação com pegada de carbono, ou seja, não está claro. Então, é claro que o momento é urgente, a crise está presente, os efeitos das mudanças climáticas estão aí, mas sem dúvida nenhuma somos todos os dias confrontados com realidades que, para mudar, só mudando os hábitos. Isso vale para governos, setor produtivo, indústrias e tudo mais, e para indivíduos também. Então é isso que, esse momento de reflexão, me parece que a COP nos ajuda a levar adiante também, se a gente pensar assim um pouquinho nos grandes poluidores. Aos gigantescos poluidores que são esses, e aos pequenos poluidores cotidianos do nosso modelo de desenvolvimento, né? E só uma coisa, só para lembrar que o Brasil é o sexto colocado. Isso, o Brasil apareceria ali. Ser o sexto colocado e basicamente em função de desmatamento e queimadas na Amazônia. Isso, porque não é através do seu modelo energético. Exatamente. E esse é 88% à base de recursos renováveis, né? Interessante isso. Andreita? Fala, Trigueiro. Olha, só para a gente ter a perspectiva que não é de curtíssimo prazo. A economia de baixo carbono está precificada por todos esses países que o Lins mostrou. Todos. Conservadores do Partido Republicano Trumpistas sabem disso. A indústria do petróleo sabe disso. Está precificada. Vai acontecer a economia de baixo carbono. Qual é o problema? É que ela não deverá acontecer nesse ritmo a tempo de impedir os piores cenários climáticos.
Uma reunião por ano, ainda que 2 semanas. A COP, gente, é o maior encontro diplomático do planeta. É o maior encontro diplomático do planeta. O desenho da ONU é muito complicado porque é aprovação por consenso. Imagina, 197 países aprovar consenso. Você aí que está me assistindo na sua casa, família com 2, 3, 4 membros, para você combinar todo mundo aceitando a mesma proposta de passar umas horas de lazer domingo. Para onde vamos? É difícil o consenso. Qual é a proposta que está colocada pelo Brasil e que, se sair nessa COP, pode ser algo interessante? Sem prejuízo das reuniões anuais da Conferência das Partes, da Convenção Quadro do Clima, que é o que a gente está testemunhando aqui, você criar um grupo de trabalho, GT, ou uma comissão, o nome certo não está ainda claro, que seja aquele que vai monitorar apenas os compromissos que precisam ser assumidos dos grandes poluidores. É exatamente o propósito. Ah, mas isso não é discutido na COP? É uma vez por ano, em 2 semanas, não é o suficiente. Então, é uma proposta. Veja, a humanidade, gente, está vivendo num planeta com mais de 8 bilhões de pessoas. Cada país tem uma cultura, uma dinâmica, uma economia mais ou menos dependente de combustível fóssil. Não se resolve essa parada por decreto ou medida provisória. É preciso ter, e esse é o desafio da diplomacia, penso eu, esgotar todas as possibilidades de construir o melhor projeto consensual que aponte um caminho. É disso que se Eu trata. queria que você falasse, eu vou rodar no Rio, mas porque a gente comentava antes, aí o governador entrou, você queria também comentar das ausências, né? Da presidente do México, por exemplo. Eu lamentei muito Cláudia Sheinbaum, que eu admiro até aqui o governo dela, estar ausente. Não sei se os nossos amigos do Rio conhecem a razão. Eu procurei e não achei. Por que eu lamento? Ela é uma cientista do clima que já escreveu o relatório para o painel da ONU sobre mudança climática. Ela conhece como ninguém a ciência do clima. É uma ausência sentida, porque, do meu ponto de vista, quem mais conhece, dentre os 197 representantes, todos deveriam estar aqui, nem todos estão, mas são os países signatários do Acordo de Paris. Sadi, ninguém conhece mais do que ela esse riscado. E ela não veio. Eu sinceramente, lamentei. Por isso que eu pedi para o Trigueiro contar essa história no ar, porque eu não sabia, eu não sei se o assinante sabia, mas eu achei que valia o registro. Daniel. Pois é, Sadi, esse aspecto que o Trigueiro colocou é super interessante, né? Quer dizer, uma liderança internacional de alta envergadura acabou não comparecendo. Quando a gente pensa na questão climática, me parece que alguns governos não têm dado ali a importância que seria necessária. Até o Lins apresentou um mapa, grandes poluidores que não trouxeram ali uma representação plena. Claro que você tem ali representantes da Índia, por exemplo, mas você não tem representantes no âmbito federal do governo dos Estados Unidos. E isso traz sempre dúvidas, né, sobre a efetividade que uma conferência como essa pode alcançar, que acaba sendo um pouco menor do que seria se você tivesse ali uma representação mais ampla. Esse trabalho de convencimento realmente da sociedade mundial é importante, de conscientização de que as questões climáticas já estão impactando a vida de pessoas ao redor do mundo. Você já tem tido modificação no regime de chuvas, você já tem tido aumento nas temperaturas, você tem até situações um pouco curiosas, como a Islândia, que agora tem mosquitos, porque está tão quente que os mosquitos conseguem sobreviver na Islândia. Você tem ali regimes de chuvas... Dengue na França. Hã? Tem dengue na França. Dengue na França, quer dizer, algumas doenças tropicais começam a aparecer em países de clima frio ou de clima temperado, justamente por conta dessa dinâmica de aquecimento que o planeta tem apresentado. Isso não é pouca coisa, quer dizer, e muitas vezes algumas lideranças não darem a importância que esse tema deveria ter, é um problema. E muitas vezes elas se sentem autorizadas a não dar essa importância por conta de algumas pesquisas de opinião, por conta de algumas preocupações políticas locais que talvez essas lideranças deveriam estar preocupadas até em mostrar para as suas populações como essa temática é importante e como isso deveria ter uma prioridade na agenda local e na agenda internacional. Não tem jeito, o planeta é um só, quer dizer, você não vai construir uma solução individualizada, você precisa de uma cooperação e por isso que
conferências como a COP acabam sendo importantes para você lembrar e tentar buscar soluções para um problema tão complexo.